Graça e paz de Cristo, meu amiguinho. Nós estamos em mais um estudo da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vera Cruz para nossas crianças e juniores. Hoje, um estudo maravilhoso sobre alguém muito importante. Peço que você pegue a sua Bíblia. Isso, pegue a sua Bíblia, assim como o pastor Jorge. A Bíblia do pastor Jorge está na mão. Abra a sua Bíblia no livro 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 15. Olha, é o livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Mas o pastor Jorge vai ficar no último versículo, que é o 15, que diz assim, Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão um em Israel. E agora peço-te que aceites o presente do teu servo. O que aconteceu, gente? Aconteceu que havia um general, e ele chamava-se Naamã. Olha, o general está aqui, Naamã. Naamã era alguém importantíssimo pelos sírios. E ele tinha uma doença. Ele era um general e ele tinha acesso direto ao rei da Síria. Mas ele estava doente, estava com lepra. Ele estava com seu corpinho por baixo dessa roupa, da roupa de soldado, de general, todo doente, cheio de ferida. E ele sabia que se um dia as pessoas soubessem que ele estava doente, se o rei soubesse, ele teria que ser afastado do cargo dele de general, de um grande soldado. E sabe o que aconteceu? Na casa dele tinha uma menina, uma pequena menina, e ela veio como escrava. Naquele tempo se usava pessoas como escravos, como se tivesse feito uma guerra e levado pessoas para sua casa. E no caso, o general Naamã, ele levou essa menina, que era uma menina muito abençoada, serva de Deus, e ela era do povo de Israel, e foi levada para a casa de Naamã. Sabe o que aconteceu? A menina soube que o seu patrão, porque ela servia na casa de Naamã, soube que o seu patrão estava doente, e ela falou assim para a esposa do Naamã, se o meu senhor soubesse que há um Deus e que há profeta em Israel, ele iria até lá e pediria ao Senhor, e o Senhor ia curar ele. Olha, a esposa de Naamã trouxe isso para Naamã, e Naamã, na mesma hora, querendo ser curado, ele pediu ao rei uma carta e foi até ao profeta. E quando ele foi ao profeta, ele foi para o profeta com uma comitiva, e ele foi a cavalo. E ele foi a cavalo, e chegando lá com toda a comitiva, ele bateu na porta do profeta Eliseu. E chegou lá e falou ao profeta Eliseu sobre o que ele estava passando, uma doença muito grave. E ele, na frente do profeta, o profeta falou assim, vai até o Rio Jordão e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes e será curado. Naamã, ele era muito orgulhoso, ele era muito cheio de si, e ele não quis. Mas ele voltando para casa, quando ele foi para casa, o que estava acontecendo no meio do caminho? Os soldados começaram a conversar com ele, falando, general, não faça tal. Se o profeta falou, basta somente fazer o que ele falou. Isso é uma questão de obediência, gente. E aí, Naamã aceitou e foi até o Rio Jordão. Chegou no Rio Jordão, Naamã tirou toda a sua roupa, armadura, e ele mergulhou lá no rio. Faz de conta que é o rio. Ele mergulhou 1, e nada aconteceu. 2, e nada aconteceu. 3, e nada aconteceu. 4, e nada aconteceu. 5, e nada aconteceu. 6, e nada aconteceu. 7 vezes. Quando ele levantou, ele estava curado. E ele, eu estou curado. E todos ficaram felizes. E ele voltou, como vocês viram, que ele voltou ao profeta para agradecer ao profeta. Lá no verso 15 que nós lemos, e ele voltou até o profeta e agradeceu e reconheceu que só há um Deus, o Deus do povo de Israel, o nosso Deus, o Deus único, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sabe de uma coisa, crianças, amiguinhos? Existe um Deus nos céus que ele se importa comigo e com você, mas existem pessoas que fazem o bem. A menina que não fala o nome na Bíblia, ela fez o bem, tá aqui, ó. Ela fez o bem, ela mesmo trabalhando na casa de um general, sendo uma escrava, ela fez o bem e fez com que o general Naamã ele fosse curado. Então eu quero perguntar para você, você tem feito bem? Você tem sido uma pessoa boa? Você tem falado de Jesus? Você tem abençoado o que está à tua volta? Existem pessoas doentes que precisam de uma oração. Existem pessoas doentes que precisam ler a Bíblia de Deus. E você precisa fazer esse papel de um cristão. E olha, se você é igual Naamã, orgulhoso, não é obediente, passe a ouvir o que papai e mamãe diz. Porque Jesus ama aquele que é obediente. Quero orar, chamar você para orar nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa casa, esse meu amigo, essa minha amiga que está ouvindo a palavra de Deus. Que a bênção do Senhor possa ser na sua vida, hoje e sempre. E que meu amiguinho possa ser um evangelista, um pregador da palavra. Minha amiguinha possa continuar fazendo o bem, pregando a palavra. E que sua casa, sua família conheçam a Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Tudo isso eu te peço agradecido em nome e por amor a Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe, um beijo no coração e até breve. Tchau.